próxima ponta, está aumentando. Minhas coisas tudo boiando, não consegui me organizar ainda daquela do ano passado, agora vem outra, derruba tudo de novo. Está na cidade de Lajeado ao vivo e traz pra gente as últimas informações sobre as enchentes históricas no Rio Grande do Sul. André, boa noite. Boa noite a vocês aí no estúdio, boa noite a todos que acompanham o Domingo Espetacular em todo o Brasil. As notícias do momento são preocupantes. Chove e chove muito neste momento no Vale do Taquari. O nível do rio já está em 26 metros. A grande enchente que tivemos no dia 1º de maio, o nível chegou a 33, então a situação é muito preocupante. Ouça o barulho no telhado, chove muito. A gente está em um dos abrigos em Lajeado. Neste momento as pessoas estão recebendo comida. São mais de 1.000 pessoas desalojadas. Números oficiais, 143 mortes, 125 desaparecidos, pessoas que as famílias comunicaram à polícia, 125, 806 feridos, 447 cidades gaúchas atingidas, 540 mil pessoas fora de casa, 2.100.000 pessoas afetadas e 76 mil resgates. Por enquanto a situação é muito preocupante. Hoje mais cedo a Força Aérea sobrevoou o Vale do Taquari, muitas cidades seguem alagadas e chove, repito, chove muito, o rio Taquari está muito cheio, há alerta de inundação de novo nessa área e todos os olhos se voltam também porque essa água vai descer para a região metropolitana de Porto Alegre. Voltamos ao estúdio do Domingo Espetacular. Atingiu hoje o município de Gentil, no norte do Rio Grande do Sul. Os ventos passaram de 117 km por hora. O fenômeno atingiu a zona rural da cidade. Não houve vítimas. O tornado é resultado do avanço da frente fria, com fortes ventos soprando em diversos sentidos na parte baixa da atmosfera. Guilherme Fadanelli, que atualiza todas as informações, porque há o registro de um tornado. Onde deve passar esse tornado, Guilherme? Uribe, boa tarde. Olha, esse tornado já passou, viu? Foi na tarde de ontem no município de Cambará do Sul, que fica nos campos de cima aqui da Serra. É uma região bastante alta. O registro foi feito na tarde de ontem e esses ventos passaram dos 100 km por hora. De acordo com a prefeitura lá de Cambará do Sul, foram 57 casas atingidas no bairro Vila Santana, além de uma escola e um posto de saúde. Não há relatos de feridos. Esse tipo de tornado que atingiu Cambará do Sul, ele é o mais fraco na escala de medição, chamada de Fujita. Esse evento foi classificado como F0, quando os ventos ficam entre 104 e 137 km por hora. Essa informação do tornado foi confirmada pelo Climatempo e outro instituto, o Metsul Meteorologia, explicou um pouquinho melhor o que teria causado esse tornado. Segundo a Metsul, ele está ligado a um corredor de vento forte criado em meio ao avanço de uma frente fria. Aí o que acontece? Cria uma situação em que os ventos sopram em sentidos divergentes na parte mais baixa da atmosfera. E aí, isso acaba favorecendo a formação dos tornados. De acordo com o prefeito lá de Cambará do Sul, o prefeito Ivan Borges disse que cerca de 300 pessoas que foram afetadas por esse tornado já foram atendidas pelo município e agora a cidade espera a chegada de 1.200 telhas que devem vir de Porto Alegre por meio da Defesa Civil. As imagens, como a gente está vendo aí, deixaram os moradores bastante assustados. O vento forte que foi levando tudo que tinha pela frente, então muitas casas destelhadas, muitos estragos lá em Cambará do Sul, cidade inclusive que de sexta-feira até o fim da manhã de hoje registrou pelo menos 264 milímetros de chuva. Então a preocupação da prefeitura é que além da passagem desse tornado, também tem muita chuva caindo por lá.
E dependendo, né, Guilherme, da direção dos ventos, você pode ter um processo de empurrá-los ainda mais para o continente e não para desaguar no mar, e aí as águas continuam em grandes alturas. Guilherme, nos localize onde é essa cidade, Cambará do Sul, onde ela fica exatamente no Rio Grande do Sul. Fica na região nordeste do estado, aqui na Serra Gaúcha. Para o pessoal de casa entender, ela fica praticamente ali na divisa com o estado de Santa Catarina e muito próxima também ao litoral. É uma cidade que tem os cânions, é conhecida por ser a região dos cânions aqui no Rio Grande do Sul, os aparados da serra, também cânion Fortaleza. De lá, inclusive, já se enxerga, e por alguns pontos, o oceano. Então é uma região que está ali bem no limite entre o fim da serra e o início do litoral. É uma situação bastante emergencial, Guilherme. A gente entrevistou Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, outro dia, e ele lembrou que ano passado você teve pelo menos 23 cidades do sul de Santa Catarina que decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas. Você tem observado, Guilherme, que algumas pessoas, alguns gaúchos, têm deixado o estado e ido para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina? Olha, aqui da Serra Gaúcha, por ser uma região que não tem tanta essa questão das enchentes, das cheias, por aqui a gente não tem tanto registro. O que a gente tem daqui, na verdade, é um movimento de pessoas que inclusive saem da Serra Gaúcha em direção ao litoral. Litoral, inclusive, que nessas cheias, nessas chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul, foi uma região que não teve alagamentos, foi pouco atingida, pelo menos por enquanto, por essas chuvas. Mas a gente não tem um movimento tanto assim de saída de pessoas aqui da Serra para outras regiões, inclusive para Santa Catarina, porque aqui na Serra a gente tem mais essa questão dos deslizamentos e que se concentram principalmente no interior, em áreas rurais, não atingindo tanto aqui nas cidades, né, onde tem a maior concentração da população. Guilherme Fadanelli trazendo informações atualizadas das Serras Gaúchas. Muito obrigado pelas informações. Situação de emergência também por causa das chuvas em algumas cidades em Santa Catarina. O motorista de um ônibus escolar evitou uma tragédia no município catarinense de Capinzal. Ele conseguiu retirar 12 crianças pela janela antes que o ônibus fosse tomado pela água. Ninguém ficou ferido. Na região central da cidade, uma cratera se abriu na rua durante o temporal. Um prédio foi engolido e tudo foi levado pela correnteza. Na região de Passos Maia, os estragos foram causados por um tornado. Árvores foram arrancadas pela raiz e centenas de eucaliptos tombaram. 33 municípios catarinenses registraram ocorrências relacionadas às chuvas e 3 decretaram situação de emergência. Uma pessoa morreu e outras 155 estão desalojadas no estado. Um homem de 61 anos que estava desaparecido em Ipira, no meio-oeste, após ter o carro arrastado pela enxurrada, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira. Com a ressaca no Rio de Janeiro. A previsão é de ondas superiores a 3 metros no fim de semana. Não tem ondas de quase 3 metros que assustem quem está conhecendo o Rio pela primeira vez. Tô encantada. E se me molhar, tá tudo certo. Ressaca, chuva, o que tiver, a gente vai aproveitar. Desde a última quinta-feira, o litoral do Rio de Janeiro entrou em alerta para ressacas. A água tomou conta de toda a faixa de areia e do calçadão da Avenida Delfim Moreira. Equipes da Conlub foram mobilizadas para limpar a pista. Durante esse período de ressaca, é importante seguir algumas recomendações, como evitar entrar no mar e andar de bicicleta na ciclovia caso as ondas estejam atingindo o calçadão. E claro, em caso de acidentes, é importante ligar para o 193 e chamar o Corpo de Bombeiros. Em Niterói, na região metropolitana, 2 banhistas foram flagrados sendo completamente engolidos pelo mar. Ondas gigantes também na praia de Itaipuaçu, em Maricá. A frente fria que passou pela cidade contribuiu para o aumento das ondas. Com os ventos que empurraram as águas e formando um verdadeiro muro, ou seja, o nível do mar se elevou. Para quem surfa, esse é o melhor momento. Mas tendo consciência que, às vezes, o mar não tá para peixe, nem para banhista ou para surfista. A gente respeita muito a natureza e quando ela permite, a gente aproveita.